Saudações, estudantes da área de saúde, aos amantes da anatomia. Desde já fica aqui o meu abraço, obrigado pela atenção. E continuamos aqui o sistema respiratório. E falávamos justamente da traqueia, este tubo, né, vertical de cerca de 9 a 15 centímetros de comprimento. Num adulto tem um diâmetro de 2,5 centímetros, num bebezinho pode ser do calibre de um lápis, né? Ele vai desde o nível mais ou menos da sexta vértebra cervical até mais ou menos a quarta ou sétima vértebra cervical, com variações aí, né? Que é natural. E ele é constituído aí por cerca de 15 a 20 anéis incompletos de cartilagem hialina, e é por isso que nós temos aí o primeiro comentário constituído por anéis cartilagíneos incompletos. Sim, pessoal, porque a traqueia tem constituição cartilagina e membranácea. Posteriormente, a traqueia não tem o anel cartilagíneo, como dito, fechado, né? Você tem ali tecidos, inclusive o músculo traqueal, que faz com que a traqueia consiga se acomodar, né? Deixa a traqueia posteriormente plana e ela consegue se acomodar assim, ficando numa disposição anatômica adequada, porque atrás dela, posterior à traqueia, está quem? O esôfago, né? Então, a traqueia se ajusta ao posicionamento do esôfago, que está imediatamente posterior a ela. Passou. Então, a traqueia é uma continuidade da laringe, né? Lembrando do ligamento cricotraqueal, que é o ligamento ali que simboliza a união da cartilagem cricóidea, que é a mais inferior da laringe, com a traqueia, o ligamento cricotraqueal. Então, a traqueia continua a laringe inferiormente e desce anteriormente ao esôfago. Né? Comeu aqui um pouquinho da palavra, deve ser algum problema com configuração, mas a traqueia está anteriormente ao esôfago. Se você for perguntar sobre vasos sanguíneos, né, artérias relacionadas ao esôfago, à traqueia, me perdoem, as artérias tireoideas inferiores, né, fibras simpáticas e parasimpáticas, nervo vago, né, com a questão nervosa. E, meus amigos, a genesia traqueal, fístula traqueoesofágica, estenose traqueal, traqueomalácia, câncer, são aí entidades clínicas que podem estar relacionadas com a traqueia. A traqueia, como falamos, é um tubo, e é um tubo cartilagíneo justamente feito para que haja passagem de ar sempre e que não haja o perigo da traqueia se colabar, né? Por isso ela é constituída de cartilagem. Carina da traqueia é um marco anatômico, né? Uma referência, uma crista cartilagínea que internamente na traqueia localiza-se justamente no ponto em que a traqueia origina os dois brônquios principais, que é justamente o próximo comentário. Então, a traqueia ela vem desde a laringe até os brônquios principais, porque ela origina os brônquios principais. Lembrando que esses brônquios principais ainda estão fora do pulmão, né? Dos pulmões, melhor falando. Bom, aí uma representação de Frank Netter, professor Frank Netter, e aí tem algumas referências, né? Que é o grande barato da anatomia humana, é essa relação com estruturas vizinhas. Então você tem aqui a traqueia, né? A, perdão, a cartilagem tireoidea, né? Músculos cricotireoideus aqui, e o que seria aqui, ó, justamente aqui, porque aqui é a cartilagem cricóidea da laringe, aqui seria o ligamento cricotraqueal. E então a traqueia é anéis cartilagíneos, né, conectados pelos ligamentos anulares. Vocês, né, lembrem-se que eu sempre enfatizo aqui a questão de que o laboratório de anatomia
complementará o seu estudo teórico. Então, aqui nós abordamos de uma forma geral os sistemas para que você vá para a aula de anatomia prática com alguma bagagem. É claro, não se baseie só por aqui, né? Faça a sua leitura textual adicional. E aí você tem nervo laríngeo recorrente, né? Nervo vago, enfim. E o arco da aorta, veja a referência que o arco da aorta tem com a região anterior da traqueia e o esôfago posteriormente, né? Aqui tu tens o brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo, que originam-se da traqueia. Uma outra ilustração do professor Frank Netter tem aqui a partezinha, o terço inferior da cartilagem tireoidea, né? A membrana cricotireoidea, ligamento cricotraqueal, aqui a cartilagem cricóidea, lembram? Da laringe em forma de anel, e a traqueia dissecada, aqui foi retirado o fragmento anterior, dá para ver que posteriormente não tem anel cartilagíneo, tem o músculo traqueal. Então, a traqueia é uma genuína área de passagem de ar. Você tem também aí, né, a muco, que é de forma propulsionada para cima em direção à parte superior do sistema respiratório para que seja eliminada depois. E aqui a traqueia originando um brônquio principal esquerdo, sim, ele é pequenino, largo, mais vertical, e o brônquio principal esquerdo, aqui é o brônquio principal direito, eu sempre faço esses enrolados, né? Parece que só tem esquerdo na minha vida. Brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo, com o dobro do comprimento, cerca de 5 centímetros de comprimento, menos verticalizado, né, e mais estreito. Aí são 3 condições anatômicas fundamentais na descrição dos brônquios principais. Uma ilustração bem simplória, mas muito bonitinha, do professor Yokoshi, Atlas de Anatomia Humana. Então, aí a vista lateral de cabeça, pescoço e o terço superior do tórax, nós observamos que aqui colorido, ó, o osso hioide e suas relações, né? A laringe, e aqui você tem a cartilagem epiglótica, o que estaria assinalado aí com 9, a cartilagem tireoide, aqui o 6, as aritenoides aqui atrás e superior, articulando-se com a cartilagem cricoidea, que é esse anel, e aí então os anéis cartilagíneos da traqueia. Então a traqueia está incompleta, ela não está na sua íntegra, apenas os anéis de cartilagem hialina que compõem aí, são 15 a 18 anéis cartilagíneos, né, na traqueia. E o segmento cervical da coluna vertebral, imediatamente posterior. É claro que entre os dois nós temos o esôfago aqui. Estamos vendo aí a parte esquelética, né, genuinamente esquelética. Bom, os brônquios principais, falávamos que eles originam-se da traqueia. Então, os brônquios principais, eles vão da bifurcação da traqueia até o hilo do pulmão correspondente. Então, como eu destaquei, os brônquios principais ainda estão fora dos pulmões. O que é hilo do pulmão, Luciano? Falaremos disso posteriormente, mas para que não fique aqui uma coisa vaga, o hilo do pulmão são aberturas na face medial de cada pulmão, onde entram e saem vasos sanguíneos, vasos linfáticos, brônquios, certo? Então, os brônquios principais eles vão desde o momento em que a traqueia os origina até essas aberturas nos pulmões denominadas hilo do pulmão. 3 características morfológicas importantes, como mencionamos, que são brônquio principal direito, vou voltar aqui, brônquio principal direito menor, mais calibroso ou mais largo, mais verticalizado.
Brônquio principal esquerdo, maior, né, 5 centímetros de comprimento, o dobro do menor, o dobro do direito, maior, menos verticalizado e mais estreito, ok? São 3 características importantes dos brônquios principais originados da traqueia, o direito e o esquerdo. O brônquio principal esquerdo tem aí como uma peculiaridade cruzar anteriormente, de novo comeu aqui um pedaço, né? O brônquio principal esquerdo cruza anteriormente o esôfago. E isso em exame de imagem de esôfago, imagem radiológica, apresenta-se como um estreitamento, assim como do arco da aorta também no esôfago, mas que são fisiológicos. Mais uma vez aí, o enfoque para brônquio principal direito, olha o esquerdo querendo sobressair, brônquio principal direito, está aqui, ó, deste tamaninho, mais largo e mais vertical. Né? Se o micro-organismo tiver que descer, é mais fácil que ele venha para o pulmão direito, tendo em vista a morfologia do brônquio principal direito. O brônquio principal esquerdo já é maior, mais estreito e menos vertical, ok? E adiantando aqui, aproveitando a ilustração, o brônquio lobar direito vai originar, perdão, brônquio principal direito vai originar um brônquio lobar, 2 brônquios lobares, 3 brônquios lobares. Lobares, Luciano, sim, relacionam-se a lobos. O pulmão direito tem 3 lobos. Então, você tem 3 brônquios lobares direitos. Já o brônquio principal esquerdo originará um brônquio lobar, 2 brônquios lobares, já que o pulmão esquerdo tem 2 lobos. Depois dos brônquios lobares, brônquios segmentares, que se espalham por toda a economia pulmonar. Após os brônquios segmentares, os bronquíolos, bronquíolos respiratórios e alvéolos. Estamos numa época aí, né, o inverno chegando, já chegou, e bronquiolites, leiam sobre esta entidade clínica, porque é muito interessante. Falamos assim de forma simplória, é a doença do momento. Bronquiolite, acomete os bebês, né? E estamos também aí na fase do Covid, e tudo isso, né, pode, entre aspas, se misturar. Então é interessante que você saiba o que é bronquiolite, até para que um diagnóstico diferencial seja claro. É preciso que nós saibamos distinguir as entidades clínicas para não cuidarmos de forma inadequada. Okay? Até porque há uma situação clínica na bronquiolite, né, que pode se confundir com asma brônquica, com bronquite brônquica, e as entidades não são a mesma coisa. Mas, enfim, leiam. Né? No outro momento poderíamos comentar, mas hoje é a anatomia do sistema respiratório. Olha que linda peça, encontrada no livro de Yokoshi, Atlas de Anatomia Humana, que tem como característica fotografias de cadáveres dissecados. Né? Então, temos aí o sistema respiratório inteiro. Okay? Você tem aqui na cabeça a cavidade nasal, está aqui o nariz externo, né? Ápice, raiz, dorso do nariz, a base contém as narinas. As narinas têm uma área de pelo muito grande, que inclusive os meninos devem aparar, né? Devido a uma questão de aparência, de estética. O vestíbulo do nariz com muitos pelos grossos e úmidos, pelos esses denominados vibriças, sim, vibriças com V. Conseguimos ver seios paranasais, e destaca-se aqui o seio esfenoidal, o seio frontal. A cavidade nasal está aqui, com as conchas nasais superior, média e inferior. Essas conchas nasais, com essas reentrâncias aqui, que são os meatos, ajudam o ar a ser aquecido e umidificado,
e então seguir aqui na parte nasal da faringe, parte oral da faringe, parte laríngea da faringe. A faringe que então anteriormente abre-se nessas cavidades e na laringe, inferiormente a faringe continua-se com o esôfago, olha aqui o esôfago descendo e aparecendo aqui. A faringe posteriormente que tem referências com as vértebras cervicais. Então, o ar inspirado veio para cá, na laringe, olha aqui a epiglote, que tem em sua estrutura cartilagem epiglótica, que fechará a laringe para que quando o alimento venha, né, ele não venha para cá, ele desça para o esôfago, porque aqui na laringe só pode ar. Se alguma coisa sólida vem para cá, ou líquida, você engasga, você tende a expulsar via tosse. Então, via aérea laringe, com suas cartilagens, a traqueia, olha os brônquios principais, que lindos. Brônquio principal direito, curto, largo, mais vertical. Brônquio principal esquerdo, mais longo, menos vertical, mais estreito. O brônquio principal, os brônquios principais, melhor falando, eles vão desde a bifurcação na traqueia até o hilo do pulmão. Isto é o hilo do pulmão. Essas aberturas, a face medial, né, que na verdade chama-se face mediastinal dos pulmões, essas aberturas que dão entrada e saída para diversas estruturas pulmonares. Perfeito? Aí também do professor Yokoshi, a traqueia ainda, né? O brônquio principal direito, o brônquio principal esquerdo, brônquios lobares e os brônquios segmentares. Então, essa árvore brônquica, né, é denominada assim pela sua estrutura morfológica. Realmente você tem uma raiz e você tem aí ramificações parecendo galhos, a árvore brônquica. Mais do que sabermos a anatomia dela, pessoal, precisamos saber da anatomia, da histologia, da fisiologia, para entendermos as patologias, perdão, as doenças, as afecções. Né? Vejam como são estreitos esses túbulos. De que eles são revestidos? Por que eles podem se obstruir? Porque aqui no final, imaginando que são os alvéolos pulmonares, por que o ar não está chegando nos alvéolos pulmonares com oxigênio para que o oxigênio chegue ao sangue? Então, são esses questionamentos que devem ser feitos para que as leituras sejam aprofundadas. Também do professor Yokoshi, aqui nós vemos a cartilagem tireoide, a cartilagem cricóidea, a traqueia, brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo. Vejam que em qualquer situação, né, dentro do conceito de normal em anatomia, ou seja, aquilo que acontece na maioria dos indivíduos de um grupo, um padrão morfológico, sempre será isso. Brônquio principal direito, pequeno, largo, mais verticalizado. Brônquio principal esquerdo, maior, mais estreito, menos verticalizado. E vejam aí de novo a questão dos brônquios segmentares. As faces mediais, né, mediastinais dos pulmões abertas, evidenciando justamente como se dá a distribuição dos brônquios segmentares nos pulmões, ou seja, se dá de uma forma complexa, integral. Se você já teve a oportunidade de dissecar ou assistir, você vai ver que os pulmões são vastamente, né, permeados, diria assim, pelos brônquios segmentares e bronquíolos, para que chegue ar em todas as áreas dos pulmões. Os pulmões aí funcionando como balões e esses canalículos todos levando ar para insuflar esses balões.
Então, por isso que quando no aspecto radiológico tem uma área manchada aqui, ou aqui, ou aqui, é porque você tem uma área aí que pode ser de secreção, de um derramamento líquido, de colabamento de alvéolos pulmonares, enfim, vocês vão trilhar aí os caminhos acadêmicos e chegarão a essas informações. É claro que, se precocemente você puder fazer isso, ler antes de chegar na explicação do seu professor, é muito melhor. Você já vai chegar informado. Olha só a esquematização do professor Frank Netter, dos brônquios segmentares, se propagando a toda a área pulmonar, é realmente maravilhoso. Olha aí o que eu falei para vocês, o segmento terminal aqui, ó, o bronquíolo, já com alguns alvéolos pulmonares, e aqui o ponto final do ar inspirado. O que, que tem que chegar aqui? Desde nariz, cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios principais, brônquios lobares, brônquios segmentares, aí chegou aqui, ó, bronquíolos, alvéolos pulmonares. Tem que chegar o O2 aqui. Até porque esses alvéolos pulmonares são mega agarrados, abraçados por capilares sanguíneos. Então, no que o oxigênio chegou aqui, caiu no sangue. É simples assim? É. Se a saúde estiver, legal. Agora, se esses alvéolos pulmonares estiverem fechados, colabados, ou cheios de secreção, ou com líquido, você terá dificuldade em ter o oxigênio se difundindo para o sangue. Olha aí a esquematização do professor Netter também, justamente com o que falávamos. Alvéolos pulmonares abraçados literalmente por capilares sanguíneos. Tanto alvéolos pulmonares quanto os capilares sanguíneos têm paredes finíssimas, formam quase uma membrana, né? Membrana alvéolo-capilar para alguns. Quase uma membrana só. Justamente para quê? Para que não se torne nada difícil o oxigênio que tu inspirou cair na corrente sanguínea. E o gás carbônico que está na corrente sanguínea cair no alvéolo para você expirar. Então, condições como secreção, água, líquido, sangue, o fechamento dos alvéolos pulmonares, essas condições, e também lá em cima, um desvio de septo, uma sinusite, uma rinite, tiram a possibilidade de uma chegada integral de oxigênio aqui aos alvéolos pulmonares. Menos alvéolos pulmonares abertos, menos oxigênio chegando aqui, menos oxigenação do sangue. A apneia do sono é outra coisa que você tem que observar. A apneia é parada respiratória. Você tem paradas respiratórias durante o sono, cerca de 9 paradas respiratórias. Você precisa se cuidar, porque é muita coisa, é muito tempo sem chegar oxigênio aqui. Aí uma ilustração de internet, onde há o muco, né, secreção, o catarro, está obstruindo aí a passagem de um bronquíolo e isso não deixa chegar oxigênio aqui, amigos, no alvéolo pulmonar. Além de muco, você pode ter também inflamação das paredes do bronquíolo, com edema, né, pessoal? E o edema, o inchaço, também pode estreitar a passagem de ar. Então é um quadro clínico muito interessante, porque você vai fazer exame físico, você vai ver a questão da dispneia, você vai ver a questão da taquipneia, você vai auscultar para ver o que está acontecendo aqui, né, nos pulmões desse sujeito, especificamente nas suas particularidades, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Estou falando muito de clínica hoje, né? E o tempo como se estende, né? Pleuras. Pleuras são envoltórios, né? São revestimentos serosos e consistem em duas membranas contínuas que reveste cada pulmão. Se o coração tem lá o pericárdio, os pulmões têm pleuras. E aí você tem duas membranas, uma é a pleura visceral, reveste os pulmões, incluindo as faces dentro das fissuras horizontal e oblíqua. Luciano, o que são essas fissuras? Pegue os pulmões. Eles têm fendas profundas,
rachaduras, diria assim, não é o certo, são fendas profundas, que dividem o pulmão em lobos. Assim, o pulmão direito tem fissura horizontal e fissura oblíqua. E o pulmão esquerdo só tem a fissura oblíqua. Veremos em breve. Mas você tem pleuras. Uma de suas membranas é a pleura visceral. Ela está mais coladinha no pulmão, ela é mais fininha, ela é mais particularmente aderida à parede dos pulmões. E você tem a pleura parietal, que é uma membrana mais grossa, mais superficial, aderida à parede torácica, ao mediastino e ao músculo diafragma, ou seja, ela é mais superficial, enquanto a pleura visceral está coladinha na parede do pulmão e dá ao pulmão, aos pulmões, aquele aspecto liso e brilhante. E existe um espaço entre essas lâminas de pleura denominado cavidade pleural. Essa cavidade pleural precisa ter um conteúdo líquido mínimo apenas para que pleura visceral e pleura parietal se deslizem. Os pulmões são órgãos vitais da respiração, todos nós sabemos disso. Qual é a função? Oxigenar o sangue, colocando o ar inspirado em íntima relação com o sangue venoso dos capilares pulmonares. Lembra? Quem chega ao átrio esquerdo com sangue rico em oxigênio? As veias pulmonares. 4 veias pulmonares, 2 direitas e 2 esquerdas. Estão vindo justamente dos pulmões. Então, a partir dos capilares pulmonares, que recebem o oxigênio que você inspirou, eles se juntam, como nós sabemos, e formam as veias pulmonares. Opa, alguma coisa que saiu do trilho. Voltou. São separados um do outro pelo pulmão, pelo coração, vísceras e grandes vasos do mediastino. Os pulmões são separados por todas essas estruturas aí. O que é a raiz do pulmão? A raiz do pulmão é um conjunto de estruturas que entram e saem do pulmão no seu hilo. Lembra do hilo do pulmão? São as aberturas nas faces mediastinais dos pulmões que dão passagem para brônquios e vasos pulmonares entrarem e saírem. Isso é o hilo, as aberturas. E o conteúdo do hilo constitui-se raiz do pulmão. São essas estruturas que estão entrando e saindo dos pulmões. Através de quem? Do hilo do pulmão. Tá aí o hilo do pulmão, finalmente. Área na face medial de cada pulmão, onde as estruturas que formam a raiz entram e saem do pulmão. E as fissuras, horizontal e oblíqua, que são fendas profundas, que dividem, separam os pulmões em lobos. A saber, o pulmão direito tem 3 lobos. O pulmão esquerdo tem 2 lobos. Algumas generalidades: o pulmão direito é maior e mais pesado do que o esquerdo, mas o pulmão direito é mais curto e mais largo. Isso tem a ver com a questão do fígado no lado direito, com o coração mais apontado para o lado esquerdo. A morfologia externa dos pulmões indica-nos que, assim como o coração, ele tem faces também, né? Claro, o pulmão tem ápice, os pulmões têm ápices, e vale salientar, na fossa supraclavicular, na área, você pode colocar a campânula do estetoscópio na fossa supraclavicular, que ali você vai ter um foco de ausculta do ápice dos pulmões. Veja como é importante saber das peculiaridades anatômicas. E os pulmões, conforme as suas áreas, ele tem face costal, que é toda a área dos pulmões relacionadas às costelas, face mediastinal, né, que é a face medial, as áreas dos pulmões apontadas para o mediastino, e a face diafragmática, que é a parte inferior, que relaciona os pulmões com o músculo diafragma. Aí uma ilustração do professor Frank Netter, que justamente visa o quê? Anatomia de superfície.
Então, ao olhar seu paciente, você tem que ter este olhar. Olha os ápices dos pulmões aqui, né? Sobrepondo, passando das clavículas. Então, a campânula do estetoscópio pode vir aqui e vocês vão aprender, se não já sabem, vocês vão escutar também traqueias. Olha os pulmões e suas referências com as costelas. Olha as pleuras, né? Olha, porque senão você vai escutar fígado e não vai escutar nada, né? Senão você vai escutar errado, vai botar estetoscópio em cima da clavícula. Temos que ter essa visão aí. Olha a região posterior, olha a relação coluna vertebral com escápulas, com espaços intercostais. Olha até onde os pulmões vão, a nível de T10 por aí. Olha as pleuras. Cuidado para não escutar o rim e por aí vai, né, pessoal? Aí uma ilustração também do professor Frank Netter. Bebi uma água aqui. O que ela está evidenciando? Os pulmões, diz aqui, in situ, no sítio, no lugar. Olha a pleura parietal, essa esbranquiçada aqui, grosseira, né? Cinza, sei lá. E o que torna o pulmão brilhante é a pleura visceral. Então, entre essas duas lâminas, você tem a cavidade pleural. Olha, fissura horizontal, fissura oblíqua. São fendas profundas, como eu falei, que separam os pulmões em lobos. E o pulmão esquerdo, que tem 2 lobos, só tem uma fissura, fissura oblíqua. Olha aí, pulmões humanos, também retirados do professor Yokoshi, Atlas de Anatomia. Olha a fissura oblíqua, olha a fissura horizontal. Isso é pulmão direito. Olha, largo, curto, né? Mais pesado. Olha o pulmão esquerdo, uma fissura só, uma fenda, fissura oblíqua. Pegaram esses 2 pulmões, viraram eles para vocês. Você tem o hilo do pulmão, hilo do pulmão. E todas essas estruturas que entram e saem formam a raiz do pulmão. Agora, professor Netter, é um desenho hilo do pulmão. Estamos olhando a face mediastinal, né? Há um vício de chamar de face medial. Eu chamei algumas vezes até chegar à mediastinal. Face mediastinal do pulmão, aqui a face diafragmática, hilo do pulmão. E essas estruturas aqui, Luciano, que entram e saem do pulmão, constituem a raiz do pulmão. Hilo do pulmão, ó, você vê até aqui, ó, a marca do arco da aorta, né? Hilo do pulmão, e as estruturas constituem em conjunto raiz do pulmão. Olha a fissura oblíqua no pulmão esquerdo, e olha a fissura horizontal e a oblíqua no pulmão direito. Meus amigos, este foi o sistema respiratório. Agradeço a atenção de vocês e em breve vem mais sistema aí. Um forte abraço. Mantenham contato. O semestre letivo para muitos terminou. Mas lucianoduarteanatomia@gmail.com é um contato. Façam, ou nos comentários, eu não sou youtuber, mas parece que você pode deixar comentários aí embaixo, né? Façamos alguma discussão, algum comentário excedente e estamos sempre em contato. Estou à disposição, um forte abraço, cuidem da sua saúde, fiquem com Deus.